Bem, irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. O que certamente para nós é a pessoa mais importante e é a base do que é ser um cristão. Quando a gente vai, por exemplo, para os evangelhos, é possível observar que o Jesus que se apresenta nos evangelhos é um Jesus sofredor. É um Jesus que passou por tribulações. Muito obrigado. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, o ensino que Marcos quer passar para os cristãos é: Jesus é o servo sofredor do profeta Isaías. Em Lucas, a gente percebe que Jesus é o servo sofredor, aquele que morreu para salvar não somente judeus, mas para salvar toda e qualquer outra pessoa. Em todos os evangelhos, a despeito dos tópicos que eles vão abordar, eles têm sempre essa temática de Jesus como aquele que morreu e ressuscitou. Então, essa é a primeira verdade a respeito de Jesus. Mas a segunda verdade é que este Jesus, ele reina poderosamente e que nada foge do seu controle. O livro de Apocalipse, eu gostaria de convidá-los para este livro, vai mostrar um Jesus muito diferente do livro do Jesus dos evangelhos. Não é mais um Jesus sofredor, é um Jesus que vem para demonstrar todo o seu poder. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Façamos então a leitura do versículo 12 até o versículo 20. Diz assim na minha versão, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 até o versículo 20. Então eu me virei para ver a voz daquele que estava falando comigo, e virando-me, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um como que filho do homem, vestido de uma vestidura longa e com uma faixa no seu peito. Os seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os seus olhos como flamas de fogo. Os seus pés eram como latão polido, refinado na fornalha, e a sua voz era como a de muitas águas. À sua destra, então, ele sustentava as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como que o sol brilhante em toda a sua força. Quando eu vi, caí como que um morto, mas ele segurou-me na sua mão direita e me disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu morri, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, portanto, estas coisas que você está vendo, as coisas que são, aquelas que estão para acontecer também depois disto. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, porque ela nos apresenta um Jesus sobre o qual as nossas vidas devem render temor, um Jesus que vem para julgar, um Jesus que também vem para purificar a sua igreja. Eu te peço, purifica as nossas vidas, o Senhor que sabe de tudo, que nada foge do teu controle e que nada escapa do teu conhecimento. Em Cristo Jesus, amém. Quem é este Jesus de Apocalipse? Então, antes de nós respondermos a esta pergunta, em particular nesses versículos 12 a 20, eu gostaria de fazer aqui uma breve, mas brevíssima introdução sobre o livro de Apocalipse, em virtude de ser um livro que talvez tenhamos pouquíssima leitura dele, ou até mesmo pregações. Eu gostaria de destacar 2 coisas. A primeira é:
Que tipo de texto é o texto de Apocalipse? Isso é muito importante para entendermos o livro como um todo e a nossa passagem. E qual é o tema de Apocalipse? Apocalipse, no final das contas, está falando sobre o quê? Então, quando a gente pensa no tipo de texto que é Apocalipse, existem 3 características. Apocalipse tem a característica de uma carta. É possível nós observarmos isso, por exemplo, quando ele diz assim no versículo 4, João, para 7 igrejas que estão na Ásia. Isso aqui é estrutura de carta. O texto foi escrito especificamente para essas 7 igrejas que se encontravam nessa região, que era a região da Ásia, ok? E que uma característica fundamental das cartas é que elas tinham o objetivo de falar sobre a situação daquele a quem se endereça. Então, o livro de Apocalipse, ele vai tratar de problemas específicos daquelas 7 igrejas, mas que, apesar de serem específicos daquelas igrejas, são problemas que qualquer igreja hoje possa vir a enfrentar. Então, existiam igrejas que estavam passando por problemas de perda do primeiro amor. O que é o primeiro amor em Apocalipse? É aquele desejo ardente de evangelizar, de ser luz para as nações. Algumas igrejas perderam isso, outras igrejas estavam sendo influenciadas por falsos profetas e até falsas profetisas, ou seja, mulheres com o poder de influenciar a igreja. Muitas vezes pensa que as mulheres são ingênuas, né? Que as mulheres são bestas, mas não, as mulheres, elas podem edificar a casa ou destruir. Aqui em Apocalipse a gente percebe uma mulher que é chamada de Jezabel, remetendo ao Antigo Testamento, que estava desviando o povo de Deus da fidelidade ao Senhor. A gente percebe então que outras igrejas estavam sendo incorporadas dentro daquelas igrejas os valores do Império Romano, igrejas que estavam sendo engolidas pelo mundo, que ao contrário de ser influência para o mundo. Então essas 7 igrejas, e a ideia de 7 aqui tem um valor simbólico de mostrar a ideia de totalidade, de integridade, ou seja, de plenitude. Essa ideia perpassa por todo o livro de Apocalipse para mostrar: Jesus não perde o controle, ele sabe o que acontece com cada uma das suas igrejas, ele sabe os problemas específicos das suas igrejas e sabe também as labutas que elas lidam para serem fiéis a Jesus dentro de um mundo completamente contrário ao Senhor. Então a ideia da carta aqui serve para isso, para mostrar problemas específicos daquelas igrejas. Em alguns casos Jesus vai louvar as igrejas por serem perseverantes, por serem fiéis em alguns aspectos, mas precisam corrigir determinados aspectos da sua vida. Mas também o livro de Apocalipse, como uma carta, vai mostrar um dilema daquelas igrejas. Elas estavam sofrendo pressão do Império Romano. Então nós temos aqui uma luta de poderes. Daqui a pouco a gente entra mais nesse aspecto aqui. Segunda característica, então, de Apocalipse, né, ou revelação, também como a gente pode traduzir, é a própria ideia de Apocalipse. O que é um livro apocalíptico? O que isso significa dizer? Se a gente observar ao longo de Apocalipse, João, que se coloca aqui como um profeta, ele vai interpretar as coisas que estão acontecendo no mundo dos homens, ou seja, na terra, a partir do céu. Então, o livro de Apocalipse, essa linguagem apocalíptica, ela conecta o nosso mundo, o mundo dos homens, com o mundo espiritual, chamemos assim, ou colocando de uma outra maneira, a forma de nós entendermos e interpretarmos as coisas que existem hoje só pode se dar de maneira correta quando nós temos a perspectiva do céu, ou a perspectiva da eternidade. E que na linguagem apocalíptica, o mal, ele se expressa a partir de indivíduos, e que Satanás tem um poder sobre os homens, e que esses homens se expressam pelo poder político que tem. Ou colocando de uma outra forma, geralmente no nosso imaginário nós dizemos assim: nós devemos lutar contra a corrupção, nós devemos lutar contra o crime ou contra as injustiças. Essa linguagem está completamente equivocada. A pergunta é, a questão melhor colocada é:
nós devemos lutar contra os criminosos, contra aqueles que fazem a maldade, contra aqueles que fazem injustiça. Então muitas vezes as pessoas dizem assim, principalmente aqui no Brasil, né? Justiça social ou injustiça social. Na verdade, isso não existe. A justiça, ela é praticada por pessoas, por indivíduos concretos. Muitas vezes a gente fica com essa ideia de, não, nós vamos combater o mal, nós vamos combater o pecado, mas a visão correta é, quem pratica o mal e quem pratica o pecado são indivíduos. Então a forma de combater o mal é combater os indivíduos. Em Apocalipse existe uma mescla então desse mundo celestial e desse mundo humano a partir da figura do imperador romano e a partir da figura de líderes religiosos. O mal se expressa concretamente a partir de indivíduos. Então, de uma perspectiva de Apocalipse, não há possibilidade de combater o mal se você não combater os agentes do mal. E os agentes do mal são pessoas. E que na linguagem de Apocalipse, essa linguagem apocalíptica vai mostrar que não há como ficar em cima do muro. Não existe meio termo. Ou você está a favor de Jesus, ou você está contra Jesus. Ou você segue o senhorio de Jesus, ou você segue o senhorio, no caso de Apocalipse aqui, do Império Romano, e que metonimicamente, de modo figurativo, significa dizer seguir os impérios humanos que são contrários a Deus, em outras palavras, é seguir o próprio Satanás. Então, em Apocalipse, existe um enfrentamento. Como é que a igreja se mantém fiel diante do império que se apresenta tentando influenciar os cristãos? E aqui a gente entra justamente nesse elemento da temática, certo? A temática de Apocalipse é: quem é o dono do poder? Quem manda no mundo? E de modo específico e concreto é: quem manda na vida dos indivíduos? E aí eu relaciono isso com um outro elemento de Apocalipse, que é a linguagem profética. Lembremos, então Apocalipse tem como característica de texto uma carta apresentando a situação específica das igrejas, certo? Apocalipse então apresenta esse livro que mostra a ideia de o mundo dos homens contra o mundo divino. O mundo dos homens aqui, dos poderosos, que são instrumentos de Satanás para perseguir o povo de Deus, consequentemente estão perseguindo o Senhor Jesus Cristo. E a literatura aqui de Apocalipse também é uma literatura profética. O que é a ideia de profecia? Muitas vezes a gente só imagina a profecia como falar das coisas futuras, né? A gente olha os profetas do Antigo Testamento, mas não. Uma das características centrais da profecia é mostrar os pecados do povo de Deus. Observa que João aqui, ele se apresenta como um profeta. Ele não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como um profeta. Ele está vendo coisas futuras, mas antes de apresentar as coisas futuras propriamente ditas, ele está mostrando o pecado de cada igreja, a situação de cada igreja. Os profetas do Antigo Testamento, você pode observar muito bem, eles, num primeiro momento, geralmente os livros do Antigo Testamento, os proféticos, eles num primeiro momento mostram os pecados do povo, os pecados ali da situação que o povo estava enfrentando, e em seguida apresenta então uma solução, que é a intervenção de Deus. Se Deus não intervier, o mal vai prevalecer. A única forma de vencer o mal é a presença de Deus para restaurar todas as coisas. Em linguagem, por exemplo, do profeta Isaías: eis que eu crio novos céus e nova terra, que é o que a gente vai encontrar no final de Apocalipse. Deus estabelece a ordem a partir do seu domínio, a partir da sua presença. Então o caráter profético aqui de Apocalipse é: qual era a situação daquelas igrejas e como é que nós vivemos o presente a partir do futuro. Isso é uma coisa muito importante. A nossa vida no presente, a nossa ética, por que eu e você hoje devemos ver de modo correto? Porque Deus faz certas promessas que hão de se realizar no futuro. A ética cristã é muito mais moldada por aquilo que Deus promete fazer do que em si pelo presente momento. Por quê? Porque na linguagem bíblica, eu e você e os incrédulos, todos nós prestaremos contas a Deus.
Dito isso, então, qual é o tema de Apocalipse? Eu já mencionei aqui e falo novamente. O tema de Apocalipse é: quem é o dono do mundo? Quem manda no mundo? Quem tem o verdadeiro poder? O que é que eu defino aqui como poder, para a gente entender muito bem? Poder, popularmente, é o que as pessoas chamam de política. Mas é porque aqui no Brasil, como é que nós entendemos política? Votar no candidato A, B ou C, né? Irmãos, isso aí é a instrumentalização da política. A política lida com poder. Poder significa duas coisas: quem manda e quem obedece. Essa é a primeira coisa. Poder é quem manda na sua vida e você é obediente a quem? Essa é a primeira regra de poder. Que é um exemplo muito prático disso: a relação familiar. Os filhos devem ser obedientes aos pais. Isso é uma relação de poder. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido e o marido deve amar a sua esposa, a ideia de submissão é isso: a mulher está debaixo do poder do homem. Isso é poder. Agora, no caso da família cristã, existe alguém que está no poder superior da família, que é Jesus. Por isso que o homem, ele não tem, o casado, o homem, ele não tem poder absoluto. Ele não pode maltratar a mulher se ele for um cristão. Por quê? Porque está debaixo do senhorio de Jesus. Mas a mulher tem que estar debaixo do senhorio do homem, e os filhos devem estar debaixo do senhorio dos pais. Percebemos, então, a linguagem de poder é isso: quem manda e quem obedece. Essa é a primeira ideia de poder, certo? A segunda ideia de poder o segundo aspecto é o poder de realizar determinadas ações. Poder é poder fazer alguma coisa. Exemplo: imaginemos que você queira voar sem um avião ou sem qualquer outro equipamento. Você tem o poder de voar? Não, nenhum de nós tem o poder de voar, né? A nossa estrutura física não tem poder para isso. Poder é capacidade de realizar uma coisa. Eu quero viajar para a França, né? Você tem o poder para isso? Então, a ideia de poder envolve uma coisa muito importante: o meio de ação. Para que alguém diga que tem poder para realizar uma ação, ela tem que ter o instrumento de ação. Sem o instrumento de ação, ela não realiza o poder. Então, qual é o instrumento de ação para você fazer uma viagem a Paris? É ter um transporte, né? E no caso do transporte você precisa pagar, ou se você for um Elon Musk, você compra, né, um avião aí, um jato. Então, observa que poder necessariamente envolve o instrumento de poder. Em Apocalipse, a gente percebe isso. Quem tem o poder no final das contas? E a resposta é Jesus. Um outro aspecto que eu quero falar sobre poder, para a gente entender quem é Jesus em Apocalipse, é: o poder se expressa de três formas. Existem três formas de expressão do poder. O primeiro é o poder de matar. Quer um exemplo prático disso? Imaginemos aqui que cada um de nós tenha 10 mil reais agora. Você está com 10 mil reais aí no seu bolso. Era muito dinheiro, né? Essa gente aqui. Mas imaginemos que chega um menino de 15 anos, raquítico, com uma pistola. Quem tem mais poder? Eu e você porque temos 10 mil reais, ou ele porque tem uma arma? Ele, que se nenhum de nós aqui tiver uma arma, ele tem mais poder. Você pode ter 1,90, 110 quilos de músculo, mas se um menino magricelo de 35 quilos tiver um revólver, ele tem mais poder do que você. Porque aí é o poder de matar, é o poder sobre a morte. É isso que os políticos têm. Os políticos podem aprisionar, como no caso aqui de João. João estava preso, o texto não diz, certo? Mas dá a entender que ele estava meio que esperando a morte chegar, ser condenado. Era o fim. Lembremos, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, que muitas vezes foi preso por causa do evangelho. Uma segunda forma, então, de poder, o poder intelectual, o do conhecimento. Quem tem mais conhecimento tem poder sobre os outros. Em Apocalipse, isso vai se mostrar a partir dos falsos profetas. Como eu já havia mencionado, né? Tem falsos profetas homens e falsas profetisas. É por isso que a gente vê hoje, por exemplo, dentro do contexto da igreja, né? Homens que estão na função pastoral e que usam o conhecimento deles ou a ignorância dos irmãos para ludibriar os cristãos.
Então o poder intelectual é uma forma de poder. E existe uma outra forma de poder, que é o poder do tempo. Aquilo que dura há mais tempo tem mais poder. Aquilo que vem antes tem mais poder. O poder de matar, a gente observa em Jesus, por exemplo, quando ele diz, aqui só uma pincelada para vocês pegarem de modo mais concreto, quando ele diz no versículos 18 e 19, né? No versículo 18 especificamente. Eu estou vivo, eu sou aquele que vive, observa no versículo 18, eu sou aquele que vive, eu morri, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Então, ele morreu, mas Jesus, deixa bem claro, ele morreu, mas ele está vivo, ou seja, ressurreição. A ressurreição é uma forma de poder que Jesus expressa sobre a morte. Se eu tenho uma arma, eu tenho o poder sobre a vida de outra pessoa que não tem arma. O poder de matar. No caso aqui, observa que quando eles expressam a ideia de ter a chave, pensemos na chave mesmo, a chave para abrir, né, um quarto. Você então destrava ali uma porta e tem acesso a algo. A ideia aqui é de domínio. Jesus, quando se utiliza essa linguagem aqui de ter as chaves, eu tenho o poder sobre a vida e a morte. É por isso que todas as pessoas vão ressuscitar. Algumas para condenação, outras para salvação. Esse Jesus que tem o poder sobre a morte é o único que é capaz de dar a mim e a você a vida eterna. Eu e você não temos poder sobre a morte. Eu e você podemos dizer, olha, eu nunca vou passar pela morte. Nós não temos esse poder, porque nós não temos um instrumento de ação. Eu e você, mas Deus tem, por meio do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, por exemplo. Então, o poder de matar fica subentendido com essa ideia, se ele tem o poder sobre a morte, se ele é aquele que vive, ele tem o poder sobre a vida e a morte. Então, ele domina a vida de qualquer pessoa. Por isso que todos vão se sujeitar a Jesus. E o último poder, como eu havia mencionado, a última forma de poder é o poder temporal, é aquilo que existe há mais tempo. Por que é que um pai... Por que a Bíblia diz que o pai e a mãe, eles têm autoridade sobre o filho? Do ponto de vista lógico ou filosófico, quem vem primeiro? É o pai, certamente, né? Aquilo que vem primeiro tem mais poder, aquilo que vem antes. Então, no caso de Jesus, isso se apresenta porque Jesus, ele não foi criado. Ele não nasceu no sentido que eu e você nascemos. Jesus, ele sempre existiu. É o que a Bíblia chama de eternidade. Vejamos isso na linguagem de Apocalipse, quando diz, por exemplo, aqui, que ele é o primeiro e o último, certo? O texto diz, por exemplo, capítulo 1, versículo 17. Mas ele colocou as mãos sobre mim, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Outro termo que Apocalipse vai utilizar é, eu sou o alfa e o ômega. O alfa e o ômega são duas letras do alfabeto grego. O alfa, a primeira letra do alfabeto, e o ômega, a última. A ideia de completude, de totalidade. Então a ideia aqui é de eternidade. Filosoficamente, eternidade quer dizer que presente, passado e futuro se apresentam ao mesmo tempo. É a simultaneidade do presente, passado e futuro. Eu e você, nós não vivemos o presente, passado e futuro de modo simultâneo, né? Pois eu estou falando agora, mas é presente, mas já se tornou passado. O futuro ainda está para chegar. Só que o futuro vai se tornar presente e vai se tornar passado. Dizer que Deus é eterno significa dizer que o presente, o passado e o futuro estão em Deus. Por isso que nada foge do seu controle. Nada foge do seu poder. E essa é a maior expressão de poder que alguém pode ter. Porém, para nós, quando a gente pensa na temática de Apocalipse como quem tem o poder, isso para nós cristãos na prática significa dizer uma outra coisa. Quem manda na sua vida? Quem tem o poder sobre a sua vida? Pode ser um governo anticristão. Apocalipse vai trabalhar muito essa linguagem, mas pode ser os seus próprios desejos, de variadas formas. Então, o desafio de ser cristão em Apocalipse é como é que nós, como igrejas e membros do corpo de Cristo,
vamos nos manter fiéis diante das oposições que existem. O livro de Apocalipse, ele é uma forma de mostrar que o Império Romano estava tentando influenciar os cristãos e perseguindo os cristãos. É o que a gente chama hoje de propaganda. Quer um exemplo de propaganda? A crucificação. O Império Romano usava a crucificação como propaganda para dizer o seguinte, quem se rebelar contra o imperador vai ter este fim. Quem se apresentar aqui contra César, quem não quiser adorar o imperador, porque o imperador era chamado de filho de Deus. Para nós, essa expressão filho de Deus, ela é muito comum referente a Jesus. Porém, no Império Romano, o imperador era considerado filho de Deus. Ele era considerado Deus. Mas imagina uma situação que nós temos um governo que diga assim, vocês têm que me adorar. Então vocês, membros da igreja Ebenezer, agora têm que adorar o novo líder político. Imagina que surja um líder político que diga isso. Vocês têm que fazer o que eu mando. Esse era o desafio dos cristãos. Então, para os cristãos de Apocalipse, para nós hoje, a linguagem de Apocalipse é o quanto eu e você, o quanto a igreja Ebenezer e os seus membros estão dispostos a se manterem fiéis diante das armadilhas do mundo que se apresenta aí. E a maior expressão de fidelidade em Apocalipse é a morte. Nós estamos dispostos a perder os nossos bens, a perder os nossos familiares e a perder a nossa vida por Jesus? Fidelidade ou fé, geralmente a gente pensa na palavra fé como um conjunto de crenças e doutrinas, né? Mas não, fé é a mesma coisa que fidelidade. O quanto eu e você confiamos em Jesus e nos comprometemos com Jesus ao ponto de eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a ser preso. Esse João, ele estava preso. Alguns membros de algumas igrejas aqui estavam presos. Mas a pergunta é, a quem nós queremos nos submeter? Ao Jesus soberano ou ao mundo dos homens? Então, dito isso, eu quero abordar as seguintes características de Jesus. Jesus se apresenta nesse nosso texto aqui, há muita coisa que eu poderia dizer sobre essa passagem, mas eu gostaria de salientar o seguinte: Jesus se apresenta como, ou é retratado como, o ancião de dias. O profeta João, então, nos versículos 9 a 11, aqui nós temos o chamado dele como profeta, certo? Versículos 9 a 11, ele é chamado para ser profeta. Dos versículos 12 a 16, ele tem a sua visão profética de um homem que se apresenta ali com vestes longas, né? Com cabelo branco como a neve, os olhos flamejantes. O que isso quer dizer, na verdade? E do versículo 17 a 20, nós temos a consequência. Então, versículos 9 a 11, o chamado profético. Versículos 12 a 16, nós temos a visão do profeta, e é isso onde eu quero me deter aqui, é o que eu quero me deter. E versículos 17 a 20, a consequência daquilo ali. Observe então que esse profeta, ele se virou para ver a voz. Como é que a gente vê uma voz, né? Ninguém vê uma voz. Isso aqui é uma figura de linguagem. Se você observar lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para ele para mostrar. Na minha versão tem esse verbo mostrar. O que é o mostrar aqui? Mostrar é você transmitir um conhecimento usando várias imagens, usando várias sensações. Então Apocalipse vai nos mostrar várias imagens aqui, esse homem com cabelo branco, este homem então com a boca com uma espada de 2 gumes, os olhos flamejantes. Qual era a ideia aqui? A ideia aqui é, como é que João vai combater a propaganda do Império Romano, que estava influenciando os irmãos a se corromperem? Como é que ele vai mudar a forma de ver Jesus, de perceber a realidade, simplesmente falando? E a linguagem de Apocalipse é usando
o que a gente chama na língua portuguesa de figuras de linguagem. Então aqui ele está misturando dois elementos, né? A visão e o ouvir. Porque ele quer causar em nós o seguinte: ele quer mostrar quem é este Jesus. Irmãos, se eu e você, nós não tivermos uma visão correta de quem é Jesus, nós individualmente como cristãos e como corpo de Cristo, certo? A igreja Ebenezer, a igreja da fé, as nossas irmãs batistas regulares, nós seremos facilmente sucumbidos pelos valores do mundo. Então, este Jesus que se apresenta aqui com todas as figuras de linguagem, em primeiro lugar, ele é um Jesus que é chamado de o ancião de dias. Eu não vou seguir em si a ordem do texto, ok? Observa, por exemplo, o que ele diz no versículo 14. Os seus cabelos eram brancos como a lã, eram brancos como a neve. Apocalipse é um livro que vai fazer muitas menções ao Antigo Testamento. Uma das razões de Apocalipse ser bastante difícil para a gente porque se nós não lembrarmos os textos do Antigo Testamento, nós não vamos entender Apocalipse. Nós lemos, hoje foi feita a leitura, lembra que foi feita a leitura de um texto do Antigo Testamento? Pois é, aquele texto é muito importante para a gente entender essa passagem. Não foi combinado, mas por provisão divina, aquele texto de Zacarias, capítulo 4, nos ajuda a entender essa passagem aqui, pelo menos um aspecto. Essa ideia de cabelos brancos, que ele está retratando aqui Jesus como aquele que tem os cabelos brancos, faz uma menção a um homem chamado Ancião de Dias no profeta Daniel. Ancião de Dias é um termo utilizado para o próprio Deus, Javé, Yavé, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Então, dizer que Jesus aqui, fazer essa comparação de Jesus como ancião de dias, associando com o profeta Daniel, significa dizer, dentre outras coisas, que Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Em Apocalipse não há o mínimo de dúvida de que Jesus, ele é Deus. E lembra do que eu falei da ideia do tempo, da temporalidade? Aquilo que está há mais tempo tem mais poder. Hoje, infelizmente, nós tendemos a pensar nas pessoas mais velhas, né? Como aquelas que não servem para nada, que não ajudam em nada, só dão trabalho, né? Muitas vezes a gente pensa isso. Mas quando a gente vai, principalmente para o Antigo Testamento, existe uma valorização das cãs, dos cabelos brancos. Porque os homens e mulheres que têm cabelos brancos foram aqueles que passaram por muitas tribulações e muitas dificuldades, e aqueles que viveram muitas coisas e têm algo a ensinar a nós que somos relativamente jovens. A ideia então que do ancião de dias é para fazer uma associação também com o ancião como aquele que é eterno, a ideia da temporalidade, aquele que está há muito tempo. Então Jesus como o ancião de dias, ou o primeiro e o último, Jesus como aquele que vive eternamente, significa dizer em outras palavras, nada foge do controle de Jesus. Inclusive eu e você passarmos por tribulações e sofrimentos. Nós podemos passar por problemas de duas formas, ou por causa dos nossos pecados. Então aqui Pedro vai dizer, irmãos, se vocês estão sofrendo, não sofram por causa dos seus pecados. Mas nós podemos passar por tribulações e sofrimentos à medida em que eu e você queremos nos comprometer em obedecer Jesus. É como o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que querem viver uma vida de santidade passarão por perseguição. Então, a linguagem de Apocalipse é, nada foge do controle de Jesus. Esse ancião de dia serve para mostrar isso. Se você está vivendo uma vida atribulada, talvez você não encontre solução para os seus problemas, Apocalipse diz, você não tem um controle sobre a sua vida, mas Jesus tem. Irmãos, uma das coisas que eu mais tenho ensinado na igreja da fé é nós tirarmos essa sensação de que nós controlamos as nossas vidas. Essa é uma das maiores ilusões. Deixa eu dar um exemplo prático para os irmãos aqui que são casados. Você não tem como controlar se o seu cônjuge vai ser fiel a você ou não. Então muitas vezes, né, existem mulheres que são muito ciumentas e querem saber para onde o homem foi, para onde o homem vai e tudo mais.
né? A irmã ali rindo. Irmã e irmão, você não tem como controlar. E hoje é muito mais fácil. Você não tem como controlar o seu filho. Provérbios nos instrui a ensinarmos nosso filho no caminho do Senhor, né? E até diz, quando for velho, não se desviará dele. Provérbios está ensinando uma verdade geral. O que isso significa? Isso tende a acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. Você pode ensinar uma criança no caminho de Deus. Ela pode, desde criança, estar no nuance. Eu lembro de muitos jovens da minha igreja, isso aí, desde pequeno, nuance. E muitos deixaram a igreja por causa de mulher, por causa de bebida, saíram dos caminhos do Senhor, certo? Possivelmente nem eram crentes. Possivelmente nem eram crentes. Então nós não temos como controlar. Nós temos pouco controle sobre a nossa vida. Isso é uma das coisas mais reais que existem. Só que uma outra coisa muito real que existe é: existem poderes que querem nos controlar. Ou nós somos controlados por Jesus, estamos debaixo do seu poder, ou somos controlados pelo mundo. Quer seja realizando os nossos desejos impuros, que vão ao encontro do mundo de encontro a Jesus, ou seguindo visões contrárias à Escritura. Por exemplo, é uma coisa que parece que tem sido comum cristãos defenderem aborto. Cristãos defenderem aborto. Isso é totalmente, independente de política, isso é totalmente contrário aos princípios cristãos. O princípio cristão é a defesa da família, o homem, mulher e os filhos, a defesa da vida. O que acontece hoje é que no mundo da propaganda, que não é nova, as pessoas usam muitas palavras bonitas e que, em termos bem cearenses, tentam nos engabelar, né? Palavras como liberdade, democracia. Primeiro que liberdade não é um princípio, liberdade não é um valor. Você não pode tomar liberdade como um princípio nem como um valor, certo? Na linguagem da Bíblia e na linguagem de Apocalipse, ou você está preso a Jesus ou você está preso ao mundo. Um texto muito interessante, um versículo muito interessante é Colossenses 1, versículo 13. Lembra desse texto? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui é a linguagem de Êxodo. Nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado. Ele nos tirou de um reino e nos transportou para o outro reino. Nós não somos livres, nós somos escravos de Jesus. A linguagem da Bíblia é a linguagem de senhorio, certo? Senhorio. Jesus é o nosso Senhor. Nós somos livres do pecado e do domínio de Satanás, não para vivermos do jeito que nós queremos. É muito curioso isso, porque muitos cristãos hoje imaginam um Jesus pessoal. O que é que eu quero dizer com um Jesus pessoal? Que tipo de Jesus vai se adequar à minha vida? Não é, e que deveria ser o contrário, né? Como é que eu vou me adequar ao Senhor Jesus Cristo? Hoje os cristãos, eles querem um Jesus pessoal, um Jesus que se adeque aos seus pecados, um Jesus que se adeque aos seus prazeres. Não, eu não vou servir a Deus. Eu não vou servir a Deus na minha igreja, certo? Eu vou viver do jeito que eu quero, mas eu quero continuar indo para a igreja. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Mas muitas vezes nós criamos um Jesus que é o Jesus da nossa vontade, é o Jesus do nosso gosto. Mas se Jesus é o ancião de dias, é aquele que é o eterno, ele tem um poder sobre tudo, até sobre os incrédulos, e até sobre Roma, e até sobre os políticos maus que existem no nosso país. E todos hão de prestar contas. Então esse é o primeiro Jesus. Uma segunda característica que a gente percebe em Jesus, é que eu retomo os primeiros versículos, em particular o versículo 13, perceba que o profeta então, ele vê 7 candeiros de ouro. Lembra de Zacarias? Aqui é citação de Zacarias, Zacarias capítulo 4. Se você prestar atenção na leitura de Zacarias capítulo 4, você vai entender isso aqui. Os 7 candeiros de ouro, e no meio dos 7 candeiros, um como que o filho de homem, vestido de roupas longas e com uma faixa no seu peito. Quem é Jesus aqui? Jesus é sacerdote.
Essa linguagem de Jesus com as roupas longas, com a faixa no seu peito, andando entre os candeiros de ouro, ele está remetendo à ideia do Antigo Testamento, do templo, do tabernáculo, de Zacarias capítulo 4, o sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Uma das funções que talvez poucas pessoas saibam é que o sacerdote ele tinha a finalidade de proteção. Lembra lá que é dito que Deus colocou o homem no jardim para guardá-lo e protegê-lo? Aquilo ali significa dizer que Adão era um sacerdote. O sacerdote ele tinha que proteger o local sagrado. Lembra que no Antigo Testamento o sacerdote ele impedia que determinados alimentos entrassem ali no templo ou no tabernáculo. Ele tinha que manter aquele local ali santo, consagrado. A ideia de santidade é, antes de tudo, separar as coisas que não podem ser misturadas. E aí tem uma implicação ética para isso. Você não pode misturar coisas que não podem ser misturadas. Santidade é isso. Então, quando, por exemplo, o Levítico vai dizer: o homem, a mulher não pode se deitar com o animal. Ela é uma linguagem suave para dizer não pode ter relação sexual com o animal. Porque os seres humanos estão na categoria de imagem de Deus. E os animais de criaturas normais, abaixo do ser humano. Então você não pode misturar essas categorias. Por que uma pessoa casada não pode adulterar? Porque ela só pode ter relação sexual dentro do casamento. Ela não pode misturar uma categoria, ou também a solteira. Ela está naquela categoria e não pode se misturar com outra categoria. É essa a ideia do princípio de santidade. Deus estabelece uma distinção. Eu sou o Criador, vocês são criaturas. Então mantenham essa distinção em todos os aspectos das suas vidas. E hoje o que há é uma subversão disso, né? Uma dessas subversões é acabar com a imagem do homem. O homem macho mesmo, estou falando, né? O homem é macho tóxico, como as pessoas utilizam hoje. O homem é opressor e tudo mais, né? Então o homem só serve para ser capacho. Isso é o que? Uma subversão da realidade. Ou a ideia de que a mulher é livre sexualmente, então ela pode abrir as pernas para quem ela quiser. A ideia da liberação sexual. Na verdade, não existe liberdade. Ou você está seguindo seus desejos, ou você controla os seus desejos. Na linguagem, então, aqui de Apocalipse, vamos lá, tentar explicar aqui algumas coisas rapidinho, sem entrar em tantos detalhes. Qual é a ideia do candeeiro de ouro? O candeeiro de ouro, ele ficava lá no local central, porque ele tinha a finalidade de mostrar que, simbolicamente, o candeeiro de ouro representava Israel, em relação às nações. É isso o candeeiro de ouro no Antigo Testamento. Israel deveria ser luz para os outros povos. Então a linguagem aqui é a igreja como esse candeeiro, esses 7 candeeiros. A igreja deve ser luz para os outros povos. É a missão evangelística. Quando a igreja perde esse fervor, ela está perdendo o primeiro amor. O primeiro amor em Apocalipse é o fervor evangelístico. Quando a igreja perde isso, ela está perdendo seu primeiro amor. Só que esse que anda no meio é aquele que sabe o estado da sua igreja, ou das suas igrejas. Por isso que Apocalipse, em cada uma das cartas diz: eu sei, eu sei, eu sei. Nas 7 cartas aqui destinadas, Jesus se apresenta dizendo como eu sei, ele sabe o que está acontecendo. Então ele sabe as dificuldades da igreja Ebenezer, ele sabe os pecados que há na igreja Ebenezer, ele sabe os pecados de cada um de nós, nada foge do controle. E a ideia do sacerdote é: Jesus está na presença do seu povo, e a presença de Jesus tem a finalidade de purificar a vida do seu povo. Então Jesus como sacerdote tem essa finalidade. Mas esse Jesus também é um juiz. A ideia de purificação também a gente pode ver no versículo 15, quando diz assim, ó: e os seus pés eram como latão reluzente, ou bronze reluzente refinado na fornalha. A ideia de fornalha e fogo aqui de latão é a ideia de purificação. Jesus purifica a sua igreja. E é isso que nós devemos pedir nas nossas vidas, para Deus purificar a nossa vida individualmente e Deus purificar a vida da nossa igreja, Deus purificar a vida desta igreja, para que seja uma igreja que tenha o fervor de servi-lo e que cresça em número e em qualidade.
Muitas vezes a gente tem uma mesquinhez de dizer, não, mas eu não quero que a igreja cresça em número. A igreja tem que crescer em número, mas não adianta crescer em número se não crescer em qualidade. A igreja não for uma igreja comprometida com Jesus. Pois bem, então nós temos um Jesus que é o ancião de dias, primeira característica de Jesus, ou seja, ele é eterno, ele domina todas as coisas, está no controle das nossas vidas, está no controle da vida dos homens maus. Segunda característica, esse Jesus é um sacerdote que está na presença do seu povo e purifica o seu povo. Em terceiro lugar, Jesus é juiz. Jesus, ele condena as nações. Observa, por exemplo, quando ele diz no versículo 14, que os seus olhos eram como que flamas de fogo, certo? Essa ideia de flamas de fogo, justamente a ideia de juízo. Lembra do que eu havia dito? Nos evangelhos, Jesus é o servo sofredor. Jesus é aquele que padece nas mãos dos homens. Mas aqui em Apocalipse, Jesus é aquele que vai condenar todos aqueles que são ímpios. E o juízo também vem sobre nós cristãos. Não deixemos de considerar isso. Lembra, por exemplo, que o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, irmãos, importa que o juízo venha primeiro sobre a casa de Deus. E ele até diz, ora, se Deus vai julgar os seus filhos, o que dizer dos incrédulos? Se nós que temos os nossos pecados perdoados também estaremos diante de Jesus para sermos julgados, o que dizer os incrédulos? Mas entendamos nesse primeiro momento aqui essa ideia para as nossas próprias vidas. De termos a consciência é o que eu quero dizer aqui por consciência é o entendimento de quem nós somos, sem as nossas máscaras, sem os nossos papéis sociais, de desnudarmos a nossa alma diante de Deus, diante de Jesus. É isso que eu e você devemos fazer sempre. Nos colocarmos diante da presença de Jesus e dizermos, Senhor, eu sou isso aqui. Eu faço isso aqui de errado. Esses aqui são os meus pecados, Senhor. Então esse Jesus como juiz é um Jesus que realmente requer de nós que eu e você nos coloquemos na sua presença, não para criarmos um Jesus ao nosso gosto. Lembra que eu falei de Jesus pessoal, né? Não, Jesus tem que se conformar aos meus pecados. O Senhor Jesus está vendo os meus pecados, mas eu vou orar para Jesus, mas eu não quero mudar. E Jesus que se adeque a mim, não eu que venha me adequar a Jesus. Não está certo isso. Somos nós que devemos nos submeter a Jesus. Então esse Jesus que é juiz, ele está sempre presente conosco e ele conhece os nossos pecados. Hoje as pessoas só avisam o pecado, né? Pecado como fraqueza, né? Usam sistemas, né? O pecado é uma fraqueza, né? Se ser pedófilo não é pecado, é um distúrbio mental. Se abusar de criança é um distúrbio mental, não é uma questão de pecado, né? Você vê do jeito que você quer, do que você quiser, é uma questão de liberdade. Então nós usamos vários termos que camuflam o quanto eu e você somos maus. E a única forma de eu e você termos a dimensão da nossa maldade não é nos comparando com o nosso irmão. Muitas vezes é isso que eu e você fazemos, né? Senhor, eu não sou tão pecador assim não, olha o meu irmão ali. Olha o que aquele irmão está fazendo. Não, a régua não é essa. A medida é, Senhor, diante da tua imensa santidade, eu sou um miserável desgraçado. Então isso é o que chama-se de exame de consciência. Exame de consciência é você colocar diante de Deus quem realmente você é. Nem tudo que a gente é, nós dizemos e falamos para as pessoas. E nem é bom que façamos isso, né? Nessa área tem muita sabedoria para isso. Mas imagina se as pessoas soubessem o que nós pensamos, né? É interessante que muitas vezes as pessoas têm uma imagem de pastores como o grau absurdo da santidade, né? Nossa. Aí quando o pastor cai em algum pecado, né? Aquele pastor é execrado por causa daquilo ali. Ou coisa assim do tipo. Um pastor é um pecador também. Então nós somos pecadores. Nós entendemos o quanto somos maus
Não quando nós nos comparamos com o nosso companheiro, né? Muitas vezes problema de casal é isso. Muitos problemas de casal não, eu errei, mas ele errou também. Olha só o que ele está fazendo, olha o que ela está fazendo. Desse jeito não resolve o problema nunca, né? Eu vou sair daquela igreja, hoje também é muito disso, né? Aqui em Fortaleza não tem tanto, lá em Juazeiro infelizmente tem, pelo menos na época que eu estudava. Os irmãos tinham problemas na igreja, batistas regulares, viu? E aí ele não resolveu o seu problema. Ele saía da sua igreja e ia para outra igreja batista regular. Você não resolveu o seu problema de pecado. Porque é muito mais cômodo isso, né? Se eu tive alguma querela ali, alguma disputa com algum irmão ou irmã, se eu fiquei desgostoso com algo, o que é que eu faço? Eu saio da igreja. Por isso que você tem o tal do fenômeno aí dos desigrejados, que não querem saber da igreja. Bem, mas se você não tem a dimensão do quanto você é pecador, não adianta de nada. E por fim, irmãos, Jesus é o guerreiro que luta pelo seu povo. Observa no final do versículo 16 que diz assim, e a sua face era como que o sol brilhante em todo o seu fulgor, em toda a sua força. Aqui é uma citação de Juízes, capítulo 5, versículo 31. Certo? O sol resplandecente em toda a sua força. Isso aqui, lá em Juízes, está fazendo uma menção a Deus. A ideia é, o Senhor Jesus, que disciplina a sua igreja, que corrige a sua igreja, ele faz porque a ama. E o Senhor Jesus é aquele que peleja pelo seu povo. Jesus é o guerreiro que ele não está contra nós, ele está ao nosso favor. Então, eu e você, nós não estamos desamparados. A igreja Ebenezer não está desamparada. Deus luta pela sua igreja. Jesus luta pela sua igreja, mas o que Jesus quer da sua igreja é: sejam testemunhas fiéis, se comprometam a mim, sofram pelo meu nome, até o ponto da morte. Vamos orar. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado porque o livro de Apocalipse nos mostra quem verdadeiramente é Jesus. Ajuda-nos para que não criemos um Jesus de acordo com o nosso gosto, um Jesus de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós criamos um Jesus que nós queremos que ele se acomode aos nossos pecados, participando para os nossos pecados. Mas o Jesus verdadeiro que se encontra na tua palavra, ele cuida de nós, ele nos protege, não nos desampara, mas ele nos corrige também e ele nos chama à vida de compromisso. Obrigado porque o teu filho morreu, ressuscitou e o teu filho reina sobre as nossas vidas, e o teu filho reina sobre os ímpios, e o teu filho reina sobre a igreja Ebenezer e todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram. Em Cristo Jesus, amém.